conversa e a história ganha voz. Eu sou o professor Lobão. E eu sou o Igor Imperador. E aí, pessoal? Hoje é o seguinte, vamos em mais um episódio do Luanda Cast e hoje com uma convidada especial. É uma convidada que, de certa forma, aquece o coração quando a gente vê uma pessoa maravilhosa, uma mestra de grande renome no universo da capoeira e, além de tudo, uma pesquisadora, uma pessoa que busca a capoeira em todos os momentos da sua vida. É na atuação enquanto vida profissional, dentro da sala de aula, é dentro de uma palestra, é ministrando curso, é no dia a dia, criando possibilidade para que mais pessoas conectem com a capoeira. Hoje é uma grande honra estar aqui com a nossa mestra, a mestra Tatiana. E aí, mestra, boa noite. É um prazer receber a senhora aqui com a gente. Boa noite, pessoal. E eu estou muito feliz por esse convite. E, de antemão, já quero parabenizar vocês pelo lindo projeto de vocês, por essa construção da nossa escola. Realmente, os episódios estão sendo maravilhosos, magníficos, e vocês estão de parabéns. Obrigado, mestre. É sempre muito bom escutar, né? Porque, de certa forma, esse é o intuito, né? É a gente compartilhar e a gente se escutar e a gente se entender nesse processo na nossa roda de conversa. E aí, Igor? Então, é importante ouvir isso no sentido também de amigo, de aluno, né, de discípulo que somos da mestra Tatiana, e o aprendizado que a gente tem no cotidiano. Agora, estar diante dela entrevistando, para nós também é uma grande honra. Maravilha. Então, vamos lá, mestra. Hoje a gente estava aqui, né, pensando como que a gente ia começar essa conversa. Estava, né, pensando em algum momento, mas eu acho que mais interessante a gente buscar aquela menina, né, aquela criança, a Tatiana, que saiu de casa, que estava lá um dia e resolveu ir para capoeira, né? Porque como é que foi isso? Porque em algum momento a gente tem que, né? A gente fala até arrepia, porque a gente se conecta mesmo com o momento do despertar. E aí dentro da gíria do universo da capoeira a gente fala, mora o bichinho morde ali, e você acaba buscando e vai atrás e se encanta. E aí, mestre? Então, eu me mudei para Goiânia aos 8 anos de idade, para fazer um tratamento do meu pai, que estava doente. E assim que eu ingressei no ensino fundamental, eu comecei a visualizar algumas apresentações de capoeira. E eu ficava muito curiosa querendo entender o que era aquilo. E eu tinha um professor, né, o professor Jacó, na época, que era de educação física. Ele dava aulas de vôlei pra gente e também de educação física. E assim, ele levava sempre o grupo dele na escola para fazer as apresentações. E eu ficava admirada, eu ficava pensando assim, ó, como que eles conseguem fazer tudo aquilo? Eu um dia quero fazer isso também. E isso foi me chamando muita atenção. Até que eu, quando me mudei para outra região de Goiânia, fui estudar numa escola no setor Garavelo. E lá eu encontrei o Jacó como professor de educação física também. E ele dava aulas de capoeira no contraturno. Falei, agora chegou a minha oportunidade. Então, aos 14 anos de idade, eu resolvi, né? E já apaixonada pela capoeira, me ingressei nas aulas de capoeira da escola. E isso para mim foi mágico, foi muito gratificante, porque eu pude me ver fazendo tudo aquilo que eles faziam e também fazendo as apresentações que eles faziam. Porque o Jacó, ele era um pai pra gente. E onde ele ia com as apresentações dele, ele carregava a gente. Ele ia nas casas buscar todos os alunos, pedia autorização para os pais, levava para as apresentações. E a gente fazia também as apresentações. Então, eu ficava muito encantada quando eu vi os mais velhos, os mais graduados, jogando capoeira. Eu falava assim, não, um dia eu quero ser assim. E foi assim que eu comecei. Cara, que legal. São várias situações, assim, né, que me coloca para a gente poder pensar e discutir a presença da capoeira na escola, né, a importância, a presença de uma pessoa, né, que lidera um trabalho e que conecta pessoas, que é o professor de capoeira, que está nesses lugares, que nem sempre o poder público pode estar, que nem sempre o pai, a estrutura familiar, né, a rede de apoio, e a importância da capoeira nesse elemento de transformação de vidas, né? Então, de uma apresentação de capoeira, você tem aí hoje uma mestra que viaja o mundo, ensinando a nossa cultura, ensinando a capoeira e difundindo, né, além de tudo isso, uma liderança feminina, né, que transborda aí
conhecimento. Muito bacana, mestre, perceber a sua história, né? Faz a gente entrar naquele ponto que a gente comentou com o mestre, né? De a gente tem que materializar isso. A gente tem que contar, as pessoas têm que saber, né, de todas essas barreiras, esses lugares que às vezes passa despercebido, né? A correria, o dia a dia. Muito bacana, mestre. Mas e aí, Igor? Então, eu queria aproveitar agora esse gancho para perguntar para a mestra uma questão bem bacana. Bom, além da atuação no Capoeira Luanda, eu sei que você tem um trabalho social, principalmente com as crianças. Queria saber como é esse trabalho, como você se sente impactando a vida de crianças, tanto também no meio particular, mas também o trabalho social nas escolas públicas, nos lugares onde o acesso ao esporte é mais complicado, o esporte de qualidade, né, que a escola tem no seu currículo, né? Eu queria entender melhor sobre isso. Então, assim, quando eu tive a minha oportunidade de entrar na universidade, eu percebi o grande campo que eu poderia abranger com a capoeira. E quando eu comecei a iniciar as aulas de educação física, eu já dava aulas de capoeira. Então, eu sempre acompanhei o meu mestre por onde ele foi, auxiliando, sempre estando lá para poder auxiliar em todos os trabalhos. E procurei fazer o curso de educação física para contribuir também com a prática da capoeira. E assim que eu me vejo inserida na educação física, eu vejo o grande leque, o tamanho do leque de possibilidades que a gente pode fazer dentro da capoeira. E esses trabalhos sociais, a gente começou, nós fizemos vários trabalhos sociais, mas o último trabalho que nós fizemos, a gente faz um na escola Edna de Roure, que fica em Campinas. Após a autorização da diretora, que é apaixonada pela capoeira, a diretora Leiliane, que aceitou o nosso convite para fazer a capoeira. E a gente faz esse projeto social lá, com 25 crianças no contraturno de estudo deles. E, assim, para mim, isso é muito gratificante. Para quem está inserido nesse processo, é muito gratificante, que eu estou devolvendo para a sociedade aquilo que eu tive. Porque eu sou o fruto de uma escola pública também. E eu não... Pode falar. Desculpa, mas pode falar, pode terminar. Não, então, eu sou fruto de escola pública e eu só quero devolver para as crianças aquilo que eu tive. E nada mais justo do que eu fazer a prática que eu amo, que eu gosto e que é a minha vida. É devolver isso para elas. Que bacana. Eu já disse em outro episódio que a mestra fala com os olhos. E ela tá fazendo isso. Mas, gente, isso vem do coração. E quando vem do coração, o coração transborda. E isso é o que a gente vê na mestra Tatiana. E eu sei que eu posso ser perverso do sentido bom, mas eu queria perguntar para ela só mais um ganchinho dessa história. Você lembra de alguma criança que te impactou muito com a capoeira nessa sua jornada no meio social? Sim, eu lembro de várias. Antes desse trabalho social que foi começado em 2022, quando eu estava na universidade ainda, no ano de 2010, eu entrei na universidade, ou minto, estou falando as datas erradas. Em 1999, eu entrei na universidade. No ano de 2000, eu comecei a fazer um trabalho como estagiária no Centro Olímpico. A gente foi convidado, os alunos da universidade foram convidados para fazer esse trabalho no Centro Olímpico. E, inicialmente, a gente ia fazer as atividades que tinha no Centro Olímpico. E eu cheguei já com a proposta da capoeira. Já cheguei falando, não, eu já cheguei direto no coordenador e falei assim, ó, eu sou professora de capoeira. Será que existe possibilidade de eu trabalhar a capoeira com eles em vez das outras modalidades? E então era uma instituição que trabalhava com os ensinos com as crianças especiais. E aí essa proposta foi aceita. Então isso para mim foi magnífico, porque eu tinha
nesse espaço, tinha várias modalidades, basquete, futebol, natação, e eu inseria capoeira dentro desses lugares. E, inclusive, há registros que esse foi o primeiro trabalho com crianças especiais dentro de Goiânia. Então, isso para mim foi muito gratificante. E nesse... Vocês querem fazer eu chorar mesmo. Não, não. E nesse lugar tinha uma criança que ela era cadeirante. E ela descia da cadeira para fazer a aula. E ela gingava com os joelhos no chão e colocava as mãos para trás, passava o pé. E um dia ele chegou para mim e falou assim: professora, meu pai disse que eu não faço capoeira. Eu falei, mas por quê? Porque eu não sei andar. E ele falou que eu não faço capoeira, isso é inadmissível eu fazer capoeira. Eu falei, chama seu pai para vir aqui. Aí, essa primeira turma, eu consegui fazer um evento e inserir essas crianças no evento. E quando essa criança desceu da cadeira para jogar na roda de capoeira, eu fiquei como eu fiquei agora. Meu coração transbordou. Parecia que era um momento de realização que eu tive, sabe? Maravilha. Eu também, olha, tá transbordando Eu não sou aqui muito também. boa com as Eu datas. sabia que isso ia acontecer. Eu fico assim, né? Eu fico em êxtase para gente perceber, né, a importância do esclarecimento, né, do que a gente tem de mais rico que a nossa cultura, né? E a capoeira, ela tem por uma característica muito orgânica a inclusão, né? A participação do todo, a integração, a socialização, né? E permitir que vários corpos participem, criem conexão com a capoeira, cada um dentro da sua individualidade, cada um dentro da sua característica. E isso é algo que precisa ser dito, né? E para que esse tipo de fala, né, Não infeliz, aconteça. que de certa forma é desconhecimento, né? Infelizmente a gente tem isso muito ainda dentro do universo, né, da cultura, do saber mesmo, mas a gente está aqui para isso também, né? Para que a gente consiga transformar esses olhares que às vezes não têm acesso, né? De identificar o tanto que a capoeira pode ser um instrumento, né? De conexão e transformação. E infelizmente, assim, nós que trabalhamos em escolas públicas, a gente presencia esse fato cotidianamente, porque os pais, eles fazem uma mistura de que a capoeira não é de Deus, e as crianças chegam falando pra gente, meu pai falou e minha mãe falou que a capoeira não é de Deus. Nós que estamos tanto tempo dentro da capoeira, a gente sabe o poder de transformação que ela tem. E eu tenho garantido certeza que eu já mudei a vida de muitas crianças. E muitas crianças hoje estão bem por causa da capoeira. Eu tive uma aluna que ela tomava muitos medicamentos por dia, muitos. A mãe falava assim, não, mas ela toma muito remédio, ela fica dopada o tempo todo. Ela te dá trabalho na aula? Aí eu falei assim, nenhum trabalho ela me dá na aula. Não, porque eu tô meio assim, que ela toma remédio demais e tudo. Aí eu falei assim, olha, eu não posso falar que eu não sou médica, mas para mim ela não apresenta nada. Ela tá fazendo aula como todas as outras crianças estão fazendo. E aí, a partir desse dia, essa mãe começou a fazer uma investigação e realmente ela percebeu que a criança não tinha nada. E ela parou de tomar medicação, continuou tendo a sua vida normal e continuou fazendo suas atividades normais. Perfeito. Então, assim, muitas coisas a gente já proporcionou para as crianças e a gente continua proporcionando, porque no dia a dia a gente é agradecido muito por isso. E eu sou feliz por isso, porque é uma coisa que eu faço porque eu gosto de fazer. E essas experiências ninguém tira, né? É um tesouro que a gente guarda, que vai ficar para sempre, né? É o nosso legado. Fica para sempre. E é o que a gente se propõe também a fazer, né? Transformar vidas. A gente teve a nossa transformada, então a nossa função também é poder transformar outras vidas. E quebrando o preconceito, né? O preconceito, o racismo, a xenofobia, a discriminação com uma arte tão linda, tão brasileira. Isso é até engraçado, a gente percebe, né? Sempre nesse discurso a questão da religião
E, ao mesmo tempo, é importante a gente reforçar, né, a cultura do povo preto mesmo, né? E acaba que o problema não é o envolvimento com é uma específica, a religião de matriz africana, né, que sofre um preconceito, infelizmente, no nosso país. Mas, mestre, vamos lá. Hoje também a gente veio discutir também, né, esse tema que acaba que envolve essas relações, né, de discurso, de empoderamento, de representatividade. Né? A senhora, como uma liderança feminina da nossa escola, nossa mestra, desempenha um papel muito importante na prática, como a senhora acabou de compartilhar com a gente, essa história que está ali dentro do dia a dia, né, da transformação do mundo real, que é esse que a gente consegue encontrar com as nossas mãos, mas que também a senhora faz parte de alguns movimentos, né, que discute a temática, né, da presença da mulher na capoeira de uma maneira mais abrangente, né, que tem um intuito real de discutir esse assunto com mais força, né, com mais empoderamento ali, com uma fala mais aguerrida, que é os movimentos de afirmação da presença da mulher na capoeira, do empoderamento feminino. Mestra, conta pra gente como é que é essa relação, né, de ser uma liderança, de ser mulher na capoeira, de como que, se tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente também dentro desse contexto e falar sobre essa postura que a senhora tem hoje com o movimento da Dandara Viva Capoeira. A gente quer saber um pouquinho disso, né? E também tem o movimento das luandeiras, né? Que a senhora também, junto com as outras luandeiras, compartilha, junto com as outras mestras também, compartilham desse movimento de força e a presença da mulher. Eu queria saber, a gente explorar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que isso também é uma parte muito importante que a gente pode, inclusive, abrir os olhos, né? E, na verdade, também os ouvidos das pessoas para poder escutar um pouquinho sobre isso e sobre o tema. Inclusive, beijo para as mestras da Dandara, do movimento Dandara Viva. São mestras incríveis, né? Que fizeram esse movimento junto com a nossa mestra e levam essa força para todo mundo, né? Inclusive, não vou falar não, mas elas têm viagem internacional marcada, né? É isso mesmo, mas vamos deixar. O ano todo. Vamos escutar. Pode compartilhar com a gente para poder movimentar, falar um pouquinho sobre isso, né? Quando que vai acontecer também, porque faz parte, é isso aí. Então, o coletivo, que é o Movimento Dandara Viva Capoeira, ele foi pensado, porém não com esse nome ainda, num evento da mestra Magali, junto com as mestras, né? Mestra Baixinha, mestra Francesinha, mestra Tida, mestra Ana, mestra Sabrina. Ele foi pensado, mas nesse momento ele não foi executado. E em um determinado momento, no Festival Landê que a gente fez em Goiânia, onde a mestra Francesinha estava, o mestre Ramos estava, numa janta na minha casa, a mestra Francesinha falou: a gente tem um projeto, a gente quer executar esse projeto, que é unificar as mestras de capoeira de vários lugares e fazer um movimento feminino, um movimento de mulheres que trabalhem sobre a visibilidade, que mostrem o seu potencial. E aí, nesse bate-papo na minha casa, o mestre Ramos fala assim: eu dou total apoio. E aí a mestra Francesinha fala: Tati, você quer ficar com a gente? Eu, claro. E aí essa conversa começou, esse movimento começou na minha casa, assim, nesse bate-papo. Vou comprar o jogo, mestre. Pensa só, nessa reunião. Mestre Ramos, mestra Francesinha, mestra Tati, mestre Gelon, mestre Guerreiro. E assim, né? Não, pensa assim. Tava fazendo o quê? Transbordando com ele. Não, vai. Tava pesada essa reunião. Na verdade, tava leve, flutuando nas alturas. Então, nesse momento, ela falou assim: não, então vamos fazer. E aí foi quando a gente começou a ter as conversas entre as mestras, né? Que nós somos 7, né? Mestra Tida de Minas Gerais, mestra Francesinha de Niterói, mestra Magali do Rio, mestra Ana Sabiá do Rio, mestra Baixinha do Rio, e eu aqui de Goiás, tá? E a mestra Sabrina de Vitória. Então, nós nos unimos com esse propósito, né? O propósito de mostrar o poder da mulher dentro da capoeira, de dar visibilidade também, de dar voz a todas as mulheres dentro da capoeira, dar esse potencial para as mulheres, né? E deixar com que esse poder de fala, ele seja constante, né? E que dá forças, motivar para que as mulheres possam conseguir conquistar o seu espaço. Então, esse movimento, ele ganhou muita representatividade
no nacional e agora internacional, né? Nossa, que incrível, porque a gente vê, né, o tanto que a capoeira ela tem a capacidade assim, né, de romper com essa com as fronteiras, os nossos limites, as imposições, né? E aí, para além de tudo isso, muita capoeira, né, mestre? Porque Demais. é uma outra característica, assim, a gente teve a experiência de ter o Dandara aqui em Goiânia, e aí o bicho pegou, foi muito bacana, né? A gente saía morto das aulas, assim, uma parte da perspectiva histórica das mestras apresentando o dia, falando sobre cada uma a história dela, compartilhando, né, as suas experiências, as suas dificuldades, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu microcosmo ali, dentro das suas, né, individualidades, mas todas elas com uma perspectiva também muito em comum, né, que é essa vontade, né, de ser, de limpar, vamos assim dizer, né, o caminho para que mais mulheres consigam ter essa referência, né? É uma luta individual, mas ela é travada, eu acredito eu, né? A gente percebe isso em coletivo, né? Isso é muito bacana. E a nossa intenção também é poder facilitar esse processo para as próximas que virão, né? Para não ser um processo tão árduo, tão difícil. Porque nós sabemos que no contexto histórico da mulher na capoeira, houve muitas dificuldades. E até hoje a gente presencia vários fatores, vários fatos nas rodas, nas aulas, durante as aulas, que nós gostaríamos que não existisse mais. Mas dificilmente a gente vai conseguir cobrir essa barreira, né? Romper essas barreiras, só sendo coletivas e estando unidas, falando sobre isso, falando sobre essa temática, não somente entre nós, né? Mas entre todos, para que todos possam ouvir os nossos anseios e as nossas dificuldades. E, gente, eu vou pedir para o nosso editor, nessa fala agora da mestra, colocar, passando a imagem das mestras. Vocês vão entender de quem a gente está falando. É muito conhecimento, quem participou do Dandara. É um peso muito grande de capoeira e de conhecimento histórico, né? E é isso, pessoal. Quer saber mais, né? Acredito eu que é com as mestras. Tem um evento que vai acontecer esse ano também no Rio de Janeiro, né, mestra? No final do ano. Sim. Então, quem quiser depois aí, nas redes sociais... Pode 15 falar. de novembro. Isso. Dandara, Rio de Janeiro. Maravilha. Mestra, e outra coisa, mestra, tem uma outra situação também, a gente veio falando de tudo isso da capoeira, e aí surge também uma parte, né, que a gente fala desse processo que a capoeira pode, durante a pandemia, criou um movimento. Surgiu um negócio e acabou se tornando algo, assim, que perdura e é algo que cresce dentro da nossa escola. E aí, Luandeiras, como é que foi isso aí? Então, o Luandeiras, ele é um projeto que iniciou na pandemia, né? Pela necessidade que nós tínhamos de treinar e não poderíamos nos encontrar. Então, eu, juntamente com a professora Bruninha, a professora Manhosa, a professora Musa e, posteriormente, a instrutora Tarântula também entrou, nós juntamos e falamos, não, agora nós queremos fazer um treino das Luandeiras, que a gente colocou o nome de TTT das Luandeiras. E é importante falar sobre o que é o TTT, né? O TTT significa que o mestre Gelon sempre fala pra gente. T-T-T. Treinar, treinar e treinar. Então, nós colocamos o nome de TTT das Luandeiras nesse movimento, que era quando a gente nos reunia aos sábados de manhã e a gente fazia os nossos treinos. E esses treinos, cada dia era com uma protagonizando o treino, né? Um dia era eu, outro dia era a professora Bruninha, outro dia era a professora Manhosa, e nós chamávamos as meninas graduadas do grupo também para compartilhar com a gente esses momentos. Então, isso já é um ponto que a gente está dando visibilidade às mulheres dentro do Capoeira Luanda e também oportunizando, porque eu vejo assim, todo mundo tem algo a acrescentar. A gente sempre tem alguma coisa a aprender com alguém. Então, por que não, né? E esse processo, ele começou na pandemia e ele perdurou e perdura até hoje. Até hoje. E nós fizemos um evento agora. A gente tem o costume de fazer 2 eventos, mini eventos por ano, né? Que é no mês da mulher e
no Outubro Rosa. Então, agora no mês de março, nós fizemos uma ação, Luandeiras em Ação, onde a gente arrecadou alimentos e esses alimentos eles foram doados a uma instituição de pessoas em vulnerabilidade social e também dependentes químicos. Então, esses alimentos foram doados nessa instituição e a gente aproveitou a oportunidade também para fazer uma vivência de capoeira com eles, para eles conhecerem e participarem. Então, os TTTs das Luandeiras, eles aconteciam rotineiramente, mas esses mini eventos que nós fazíamos, eles tinham a intenção de arrecadar algo, de ser uma ação mesmo, né? Teve um ano que a gente arrecadou fraldas geriátricas, teve outro ano que a gente arrecadou cestas básicas, outro ano a gente arrecadou lenços para doar para o Hospital do Câncer. Então, esse evento, ele tem esse cunho social. Que bacana. Mestra, o nosso tempo, ele já estourou, mas eu preciso fazer essa última pergunta, que ela é muito importante, inclusive é um tema sensível. O universo da capoeira, ele é historicamente masculino, né? A gente tem fatos para isso. E eu queria entender de você os desafios que são para uma mulher, né? A mulher que se torna mestra, né? Passa por todas essas barreiras e se torna mestra em educação também, sendo mãe, né? Com todos os desafios, trabalhando e cuidando de todas as responsabilidades, né? De uma mulher moderna, empoderada, que não senta no sofá e espera as coisas acontecer, mas sim vai à luta, né? Eu queria entender se você sofreu algum momento difícil, né, nessa sua trajetória e como foi. Assim, eu sei que a gente está no final, mas é importante eu adentrar nesse tema. Então, o que reflete na capoeira também é o reflexo da nossa sociedade, né? O machismo, ele existe, às vezes ele é velado, mas ele existe. Então, na capoeira não é diferente, na capoeira também acontece. E durante muitos anos, eu não percebia. Sofria com isso, mas não percebia o que estava acontecendo. E assim, quando comecei a perceber, eu comecei a entender, a processar e a ver onde que eu poderia entrar. E após isso, assim, quando eu comecei a entender sobre isso, entender o que eu poderia fazer, eu comecei a reivindicar os meus direitos. Porque nós sabemos que o tanto que é difícil a vida de uma mulher que é mãe, que é dona de casa, que trabalha fora, e além de tudo faz capoeira e que gerencia vários espaços. Então, assim, não foi fácil, assim como não foi fácil para muitas outras pessoas, mas a gente ainda vivencia muitos episódios de machismo mesmo, de intolerância que a gente vê, o momento quando a gente vai falar e o outro não está ouvindo, o momento quando você vai dar uma aula, tá aquele tanto de mulher lá fazendo a aula e a gente ministrando a aula e os homens encostados na parede. Então, assim, são detalhes que a gente acha que vocês mesmos, que são homens, vocês, não tem nada a ver isso. Tem a ver sim. Por quê? Porque acha que a gente não é capaz. Acha que a gente não tem a capacidade. Assim como muitos homens pensam que a mulher não tem capacidade de tomar conta de uma roda. E de segurar um berimbau, de empoderar, porque o berimbau é um instrumento de poder, todo mundo quer estar nele. Todo mundo quer estar nele. E por que não uma mulher? Tá? Nossa, que maravilha, mas que bom. Boa reflexão pra gente encerrar, pra gente colocar aí, né, uma mensagem mesmo, né? Inclusive pra gente poder perceber a nossa prática, identificar que nem sempre é uma coisa assim, direta, né? É uma situação, como a mestra disse, sutil. O lance do chegar, do participar, né? Mestra, nós temos aqui um instrumento de poder. O gunga é seu, mestre. Eu só vou passar, né,
Bom, o Lobão tá passando aqui o Gunga para a mestra e eu vou aproveitar para dizer para vocês, a gente vai finalizar diferente. A mestra vai finalizar com o Gunga no lugar que ele tem que estar, nas mãos dela. E eu queria dizer para vocês seguirem, né, o nosso canal, compartilhar o vídeo e nos dar sugestões nos comentários do próximo tema, tá bom? Perfeito, É isso. pessoal. Muito obrigado. É muito bom estar com você, mestra. Vamos lá, velho. Terminar hoje o episódio de uma forma maravilhosa. Obrigado mais uma vez. Foi extraordinário estar com a senhora aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. E espero voltar aqui outras vezes para falar de outros assuntos e poder Com toda certeza. para falar sobre outros aspectos que existem dentro da capoeira. Você já tem entrevista marcada, a senhora sabe muito bem. A mestra fez um projeto muito bacana de mestrado, onde ela discute a questão da capoeira na escola. Vou deixar isso, spoiler, mestra, é isso. Eu vou cantar aqui a música feita pelo coletivo do Movimento Dandara. E gostaria de mandar essa mensagem para elas e dizer o quanto elas são importantes para mim, assim como vocês também, tá? Obrigado, lindas, mestra, vamos lá. Isso aqui, ó, tô arrepiado. Só para dizer que Dandara vive entre nós ainda. Dandara vive, mestra. Que maravilha. Obrigada.